Hello! Bem-vindos de novo. Bora lá? Segundo passo? Segundo passo pós-diagnóstico. Ontem eu falei que o primeiro passo é cuide de você primeiro. O segundo passo é cuide do seu filho. Não, filho é depois. Cuide do seu casamento. Gente, este é um tema bem difícil de falar, mas eu sei que vocês passam por isso, e por isso eu vim aqui falar disso e dizer a importância de você se cuidar primeiro e depois você cuidar do seu casamento. E depois você vai cuidar do seu filho. Por quê, gente? Como casal, quando vocês receberem o diagnóstico, vocês precisam estar bem unidos. E o diagnóstico, principalmente quando demora, quando tem dúvida, quando tem característica, mas o médico não fecha, quando envolve dinheiro, pagar terapia, pagar convênio, processar convênio, tudo isso, principalmente dinheiro, né? Dinheiro acaba com a vida do casal. Todo mundo seria muito mais feliz se tivesse dinheiro. Então, assim, vocês precisam estar bem. O que eu recebo de mães que quando começou nessa jornada pós-diagnóstico quiseram separar do marido, não, assim, acho que todas alguma vez na vida, todas. Por quê? Porque assim, todas não, né, gente? Nunca dá pra generalizar. Tem uns maridos diferentes, tem uns pais diferentes. Vou falar muito marido e casamento, mas eu sei que tem mães que não tem, né, um companheiro. Tem mães que os companheiros abandonam exatamente nessa hora. Isso é muito comum. E tudo isso acontece, gente, por quê? Porque pai e mãe é totalmente diferente. Então, assim, o pai ama o filho? Ama, gente. O pai ama o filho, certeza, eles amam. A mãe ama o filho? Ama. Ama igual? Vou fazer uma pergunta. Não respondam alto, hein, gente? Responda só aí no seu coração. Se mandarem você escolher, ó, você tem uma escolha entre o seu filho e o seu marido. Quem que você escolhe? Não responda alto. Eu sei quem que vocês escolhem, porque é a mesma escolha que eu faria. Amo meu marido? Amo meu marido, amo, né? Me imagino. Mas o meu filho, gente, eu amo. Posso dizer que amo mais? Posso, pode dizer. Gente, saiu de dentro de mim. Ou mesmo quando seu filho não saiu de dentro de você, que é um filho, se é um filho adotado, você escolheu e é filho da mesma forma. Então, assim, a gente ama o marido, ama, mas a gente ama o filho. Então, essa pergunta, nunca faço essa pergunta, hein, homens? Senão vocês vão receber. É diferente. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, a mãe, a gente se entrega naquilo de uma forma tão profunda que não é o mesmo envolvimento dos homens, dos pais. Assim, tem pais que se envolvem? Muitos, né? Pais que nossa, maravilhosos. Tem pais que não se envolvem em nada. E não se envolvem, às vezes, não é porque ele não ama a criança. É porque o processo de aceitação de diagnóstico, ele é diferente para cada pessoa. Tem isso para a minha aceitação, a forma como eu vivi a aceitação, como eu passei pelo luto, como eu recebi diagnóstico, é diferente de um monte de mães. Tem um monte de mães que recebem diagnóstico e falam assim, ah, tá, graças a Deus que é autismo, porque eu não sabia mais o que fazer, então eu tô muito feliz que eu recebi um diagnóstico e agora vamos pra frente. E chora um dia e depois não chora mais, ou chora uma noite inteira e depois não chora mais. Tem mãe que chora 4 meses, igual eu. Então, assim, para cada pessoa, o diagnóstico é diferente. Quando a gente fala de luto, a gente não fala. Tem muito autista, tá? Adulto, que eles não gostam que usa essa palavra, porque eles falam assim, nossa, como se fosse uma coisa ruim, tipo, eu sou uma coisa ruim pra minha mãe.
né? Mas não é isso, tipo, é o luto das nossas expectativas. Então, assim, só quem sente o que a gente tá sentindo é a gente. Então, tudo que você tá sentindo, essa ansiedade, essa tristeza, essa vontade de fazer com que seu filho, você não consegue colocar isso dentro de outra pessoa. Ela vai sentir do jeito dela. E o que a gente quer como mãe, na maioria das vezes, é que o pai sinta exatamente o que a gente tá sentindo. A gente quer que o pai sente lá com você e fique lá igual uma louca, assistindo o vídeo, anotando, vem cá, olha aqui, amor, vamos aplicar isso aqui, olha esse livro. Gente, cada pessoa é uma pessoa. Homens, eles são realmente mais racionais. Então, assim, não quer dizer que ele não tá estudando igual um louco. Não quer dizer que ele não tá assistindo filme igual um louco, que ele não tá chorando todos os dias, que ele não tá sentindo... Que ele não está sentindo. Ele está sentindo da forma dele. Você pode se sentir sozinha muitas vezes. E a gente se sente muito sozinha. Por quê? Porque só a gente tá vivendo tudo aquilo naquela intensidade. E isso é muito ruim. Então, isso também serve, por exemplo, para a família. Para a família ainda é um pouco mais difícil de você passar toda essa intensidade para sua família. Por quê? Porque eles não estão dentro, eles não estão vendo. Então, o marido tá ali dentro, tá vendo ali tudo que você tá passando, mas ele não é obrigado a passar do jeito que você está passando. Ele não é obrigado a chorar porque você está chorando. Ele não é obrigado a aceitar do jeito que você está aceitando. Muitos negam. Mas não é por mal, gente, que ele fala assim, não, você fica lendo muito. Você não para de ler, por isso que você só vê coisa, defeito no menino. Ó, o menino aí acabou de me fazer isso. Então, assim, não é por mal, gente. A fase da negação, ela acontece muito intensa em muitos pais. É aquela coisa assim de não querer acreditar. Pra mãe, é assim, o meu filho é autista, ou o meu filho tem paralisia, ou o meu filho tem... É o meu filho, independente de. Então, assim, você não vai, pro pai, ele tem, a maioria, tá, gente, dos pais tem mais dificuldade de aceitar isso. As expectativas que a gente cria no nosso filho, os homens também criam. E eles criam expectativas diferentes. Então, assim, eu quero que meu filho seja feliz. Meu marido pode querer que o filho dele seja um jogador de futebol, seja um empresário, seja um advogado. A gente coloca os nossos sonhos, as nossas expectativas em cima dos filhos, das crianças. A minha mãe colocava. Minha mãe quer que eu a gente falava assim, o Rafael vai ser... Mas o Rafael vai ser lixeiro, sabe assim? Sabe quando você zoa com a criança? Assim, você não estuda, você quer ser lixeiro? Aí meu irmão falava, eu quero, eu acho super legal sair correndo. Mas assim, a gente coloca, a gente não quer que o nosso filho tenha uma profissão, né? Uma profissão que pague pouco, uma profissão, a gente coloca, inclusive, preconceitos dentro das nossas crianças. A gente quer que nosso filho seja bem sucedido, quer que faça faculdade, quer que tenha... A gente quer tudo isso. E os pais também querem. E pro homem, não é todo homem, gente, que consegue se abrir e falar o que eu tô falando aqui pra vocês. A gente pode sentar do lado de uma mãe lá na terapia e conta a vida pra outra sem ter visto. Eu tô contando aqui pra vocês a intimidade da minha família. A gente fala isso, tipo, no blog, a gente mostra. Gente, os homens, eles não são assim, sabe? Eles não conversam assim. Eles conversam sobre um monte de outras coisas. É muito difícil ver homem conversando sobre intimidade. Então, assim, a gente sabe que homem e mulher é totalmente diferente. É muito difícil isso. O que eu quero falar com isso? Que não dá para você forçar o pai da criança a sentir e passar tudo que você tá passando da mesma forma, da mesma entidade. Tá? Não queira, porque você vai se desgastar. Você vai ficar muito pior. Você fala, só eu que tô vendo isso, porque ele não me ama, porque não ama o filho dele. Não é possível que ele não veja que o filho dele precisa dele. Ai, porque ele não brinca com o filho. Gente, qual que é o... Tipo assim, dá pra contar nas pontinhas. Tipo, chega do trabalho cansado e senta, vem filho, vamos brincar. Agora a gente, é o que a gente queria, né, o nosso sonho. Ai, mas ele não brinca com o filho dele, ele não, tipo,
isso aí é minoria, isso aí a gente já sabe, né? Tipo, porque tem gente que faz. Hoje meu marido faz muito mais do que ele fazia no começo. Hoje ele, por quê? Porque ele entendeu o quê? Hoje o Arthur demanda, o Arthur pede, papai, vem brincar, vem dançar, vem esconde-esconde, e eu fico assim, sua vez, entendeu? Mas, principalmente quando são menorzinhos, são pequenininhos, às vezes tem o cansaço da semana, né? O homem quer chegar, sentar e ficar na caixinha dele do nada um tempinho pra depois voltar, né? Conversar com a mulher e a gente já chega descarregando. Porque a mulher... Então, assim, vai chegando um nível que eles não vão mais aguentando. Quantas vezes o meu marido brigou comigo porque eu tava assistindo filme de autismo. Ele, desliga isso. E eu chorando, assim, em lágrima. Você tá se acabando. Você não precisa ficar se martirizando assistindo isso. E eu assisti o filme e eu queria que ele assistisse comigo. Porque eu falava assim, nossa, você também tem que ver que tem casos assim. Ele falava, eu não vou ficar assistindo filme pra ficar chorando. Eu não vou ficar. E a gente quer que ele faça isso e ele é diferente. Então, assim, quantas vezes ele já brigou comigo? Quantas vezes ele já brigou comigo falando assim, não quero ouvir mais. Não quero ouvir mais falar de autismo. Às vezes eu fico chateada. Porque esses dias eu li um livro muito legal de integração sensorial. E assim, eu vi o Arthur ali, eu falei, e eu fui contar pra ele tão empolgada, ele falou assim, nossa, você tá muito empolgada. Tudo que você lê, você fica empolgada. Aí eu, nossa, legal, hein? Tipo, balde de água fria. Então, assim, o que você precisa, mamãe? De uma amiga, né? Pode contar pra mim. Porque eu vivo isso. A gente entra no autismo, a gente vive o autismo 24 horas. E às vezes eu não quero falar, raramente. Raramente a gente não quer falar. Senta pra encontrar a mãe de autista? Vamos ver o que tá precisando, como é que ele tá fazendo, se tá fazendo, vamos dar dica, vamos... Então, assim, a gente acaba gostando mesmo do assunto. Então, vamos às dicas principais. Vamos olhar aqui na minha cola, mas não é porque não. Você precisa cuidar do seu casamento. Parar pra conversar, parar pra namorar, sem falar de autismo, sem falar de filho, sem falar de dinheiro e sem falar de problema. Consegue? Vamos tentar? Cadê aquele caderninho? Pega aí o caderninho e anota. Não vou falar de problema de dinheiro essa semana. Teve uma época da minha vida que eu combinava com meu marido. Porque como eu trabalhava, né, como assessora de casamento, eu não tinha um fixo. De acordo com o que ia entrando, né, a gente ia fazendo. E eu falava assim, tal dia eu te falo quanto vai entrar. Tal dia eu deposito e pago e a gente divide. E aí eu ficava o mês inteiro. Não falava mais, vai entrar tanto. E ele falava, tá bom, estou colocando as minhas contas. Porque assim, se você falar de dinheiro, é um desgaste, né? Tipo, desgasta. Então, assim, eu fiz alguns meses, né? Já faz tempo agora. A gente saiu e aí a ideia era não falar nem de problema, nem de dinheiro, nem de filho e nem de autismo. Fomos no japonês, pedi pra o meu irmão ficar com meu filho e a gente desenhou uma viagem, né? Que a gente adora viajar. E aí a gente foi e se a gente fizesse assim, sabe, escolhemos destino de férias e foi super gostoso. E eu falei assim, quase 3 horas. Falei, amor, você viu que a gente ficou 3 horas sem falar de problema, sem falar de filho, de autismo? Ele falou, é bom, né? Às vezes, se você for pensar assim, nossa, mas o que eu gosto no meu marido? O que eu gosto no casamento? Se você for pensar no hoje, às vezes você não tá gostando de nada. Você fala assim, tô suportando. Aí o que eu te indico? Você fazer um exercício do que vocês gostavam antes de fazer juntos. E programar, gente, pra fazer coisas juntos. É difícil arrumar alguém pra ficar com o nosso filho? É difícil. Então, assim, precisa de uma rede de apoio. Falei essa semana sobre rede de apoio. Mães com crianças com deficiência, é muito mais difícil conseguir uma rede de apoio. Então, mas você precisa tirar um tempo pra cuidar do casamento de vocês. A gente, mulher, a gente consegue fazer muito mais coisas. Só que os homens, eles sentem falta. Por quê? Porque a gente acaba virando toda a atenção
pros filhos e vai deixando eles de lado. E a gente faz isso, gente. A gente faz isso consciente. A gente faz isso consciente. A gente não consegue ficar dias, meses, né, sem sexo. Alguns não conseguem. Então, assim, e a gente vai priorizando outras coisas. Só que, assim, o casamento precisa estar bem. Vocês precisam estar unidos para que o tratamento dê certo. Para que a vida pós-diagnóstico seja uma vida mais completa e feliz. Se vocês estiverem brigando muito, vai influenciar na criança, vai influenciar no tratamento. Então, assim, pensa nas coisas que vocês faziam, que vocês gostavam de fazer os dois juntos. E tenta separar um tempo para vocês fazerem isso durante a semana, pelo menos uma vez por semana. Ir ao cinema pelo menos uma vez por mês. Ir a uma festa ou um bar fora, sem criança. Viajar para perto ou para longe, mudar de ares. Fazer uma surpresinha para eles, né? Dar aquela reacendida, fazer uma comidinha que ele gosta. Quando a gente faz pelo outro, eles fazem pela gente. Então, assim, mas eu que tenho que tomar atitude sempre, porque assim, ninguém faz nada por mim. Você, mulher, tá? Tipo, desculpa informar, mas é você. Se você fizer, aí pode ser que eles vão atrás. Gente, tô falando tudo isso, mas assim, tem maridos que não tem nada a ver com isso que eu descrevi. Tem aquele que tá do lado ali, apoiando. Tem um pai de um menininho que ele fez o curso de aba junto com a esposa para aplicar. Só que ele era o que chorava dia e noite. Ele é o que assiste os meus vídeos todos. Assiste meus vídeos e fala, vai lá ver o que a Amanda. Ele assiste primeiro que a esposa. Vai lá ver o que a Amanda falou do tratamento. A Amanda falou pra você ir lá ver, procurar isso. Então, assim, tem pais e pais, né? Mas a segunda parte que eu falo que é bem importante, gente, é cuidar do seu relacionamento. É cuidar do seu casamento, do seu companheiro, da sua relação. Se você já separou, cuide para que essa relação de pais separados seja mais leve ainda do que já é. Ele não quer saber. Vai ser só você e não tem problema. O que importa é você estar consciente de tudo que você precisa para iniciar no tratamento, para vocês estarem bem. A gente sabe que falar é fácil, né? O difícil é colocar na prática. E como é que... eu vou só fazer tudo, então. Agora eu vou anotar... Gente, é devagarzinho, entendeu? Começa uma coisinha, uma mudancinha pequena. Começa... fala assim, hoje eu não vou brigar com ele, hoje eu não vou gritar com ele, hoje eu não vou perder a paciência com ele, hoje eu não vou... Lembra que você tá cuidando de você? Que você tá ficando mais calma? Aí você ficando mais calma, você vai evitar brigar. Eu vou marcar um dia de conversar. Isso funciona muito pra mim. Vamos marcar um dia. Quero conversar com você sobre autismo. Por que, gente, tudo isso, assim... É muito importante também, conforme vocês forem aprendendo como lidar com a criança, a gente precisa ensinar os pais. Normalmente é a mãe que fica ali todos os dias, que leva pra terapia, que acompanha, que aplica terapia, que faz atividade. Isso é a maioria, tá? E o pai tá lá trabalhando, e aí chega em casa à noite. Tudo que a gente faz no dia bonitinho, bagunça tudo à noite. Então, com muita paciência, você fala assim, olha, é o seguinte, conversei com a terapeuta, ela disse que não é pra falar a palavra não. Como assim? Não pode falar não pro menino? Calma, pode falar não. Mas a gente não vai usar primeiro a palavra não. A gente vai dar um comando positivo e depois a gente explica por quê com poucas palavras. Então, assim, não é pra subir aí que cai. A gente não vai falar isso porque a criança vai vir chorando, dependendo da criança, ela tem baixa frustração ou não, ela vem chorando. Então, a gente vai falar assim, Arthur, desce, aí cai. Só isso. Assim como a gente ensina os nossos filhos, gente, a gente tem que ensinar os maridos. Ai, que saco. A gente tem que ensinar. Então, assim, a gente ensina... Às vezes a gente perde um pouquinho da paciência. Porque fala assim, nossa, eu já falei que não é pra você gritar.
Eu já falei que não é pra você brigar com ele assim. Você precisa baixar na altura dele, olhar nos olhos dele, falar articuladamente, devagar, pra ele entender. É uma criança que tem um atraso na fala, que tem atraso cognitivo. Gritar com ele não vai adiantar. Ele vai só repetir comportamentos inadequados. Então, assim, Amanda, então seu marido é expert. Meu marido... Não, mas gente, homem, marido. Então, assim, eu só olho e falo. Ele fala, até hoje, né, depois de quase 3 anos de diagnóstico, ele fala assim, o que que eu faço? Aí eu falo pra ele, tira e fala pra ele que porque ele jogou no chão, ele não vai ter mais. Aí tá bom. Tipo, ele olha pra mim e pergunta o que é pra ele fazer. Por que a gente precisa também dividir, gente, essa questão da disciplina, do comportamento? Porque senão sobra tudo pra gente. Aí você vai, uma hora ou outra, você vai ouvir assim, porque você não fala não pro menino, né? Você não pode bater, não pode falar não. O menino faz o que ele quer. E aí vai só, ó, jogando a culpa pra você. Então, assim, não tem problema. Se você não sabe como lidar com a criança, eu, mãe, vou ensinar você pra você fazer, porque aí ficam os dois juntos. Isso é muito, muito comum, tá, gente? Pra gente finalizar, a nossa carga mental, gente, da mulher é imensa. Imensa. E a gente precisa aprender a dividir essa carga mental. Por quê? É fácil dividir? Não, não é. Vai dando um ciricutico assim, ó, uma vontade de se meter. Mas assim, eles sabem fazer, entendeu? É que às vezes a gente não deixa eles fazerem porque a gente não tem paciência. E aí, assim, controle isso. Deixa de vez em quando, eles vão se virar. Mesmo que o menino só coma pipoca, tipo, a janta tá pronta, tá na geladeira. É só você pegar o arroz, tudo separadinho, colocar no pratinho e colocar no micro-ondas. Ah, mas você não deixou pronto? Eu deixei pronto. Era só você... O que ele comeu? Ah, comeu pipoca, um Yakult, Danone. Mas deixa, gente. Deixa um pouco eles. Se a gente ficar só nessa proteção, sobra tudo pra gente depois. Entendeu? Eles sabem fazer, mas às vezes os maridos, os pais não fazem porque sabem que a gente faz. Entendeu? O que mais? Pra fechar, aprenda a dividir pra não sobrar tudo pra você. E muita paciência com os maridos aí. Lembra lá de quando vocês se conheceram, por que vocês se apaixonaram. O celular hoje, gente, ele atrapalha muitos relacionamentos, sabe? As pessoas vão dormir, cada um no seu celular, isso é muito comum. Quando não, tá todos, cada um, os 3, o pai, a mãe e o filho no seu celular. E não conversam mais. Então, vamos exercitar. Então, assim, vai ficar no celular? Vai, não tem problema você chegar e ficar no celular 1 hora. Mas, um pouquinho antes de dormir, a gente vai conversar, só nós dois, pode ser? Gente, tudo que vocês falarem com essa calma, com essa paz, eles não vão virar e falar, não quero conversar com você. A não ser que o negócio já esteja com muito problema, outro problema. Mas é difícil, entendeu? Se você chegar com 10 pedras, vai vir mais 10. Então, você precisa. Eu falo assim, tá ruim com ele? Pior sem ele. Por quê? Porque é muito mais pesado. Para tudo, tanto para financeiro, tanto para educação, tanto para comportamento, sabe? Então, assim, se você estiver sozinha, não, porque eu dou conta sozinha, você dá conta sozinha, mas seu filho precisa do pai ali do lado, ele precisa de crescer com a figura paterna, né? Posso às vezes estar falando assim, nossa, Amanda, não é só pai, não é só homem, mas assim, a criança precisa de mais rede de apoio, né? Precisa da mãe, precisa de estar num lar que seja harmônico. Então, assim, vocês brigando na frente da criança, isso aí, né? Não é pra brigar, né? Amanda, você nunca brigou? Óbvio que eu já briguei, né? Às vezes acontece? Às vezes acontece. Sabe o que o Arthur faz? Ele fala assim, ó, feliz, feliz. Ele fica desesperado, tipo se alguém levanta a voz, ele quer que você fique feliz. Isso é muito ruim, gente, é muito triste. Então, assim, a gente evita o máximo que vocês puderem. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Depois tem uma tarefinha pra vocês.
Beijo, até o próximo vídeo.